Acho que Ponta Grossa perdeu uma grande oportunidade de ter inovado nessa questão da pandemia. Às 0 hora dessa quinta-feira entra em vigor o decreto assinado no final da tarde de ontem pela prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, fechando boa parte da cidade. Disse a prefeita no seu rápido pronunciamento que conta com o apoio das lideranças empresariais da cidade e com a Câmara Municipal. Ela teve uma reunião pela manhã na Associação Comercial e depois teve uma reunião com os vereadores. Então, tanto os participantes da reunião na Associação Comercial quanto os vereadores teriam apoiado que ela assinasse esse decreto. Não há comprovação nenhuma, de que o fechamento de tudo ajuda a combater esse vírus. As consequências desse fechamento, 10 dias, é um tempo longo para o pequeno, para aquele que vai perder emprego. Olha, o microempresário fica fechado 10 dias aí, eu não sei se ele vai conseguir reabrir a porta. Então, a Associação Comercial chegou a sugerir aí um escalonamento de horário, eu acho uma questão prudente. Aí a questão de 30 dias, houve aquela manifestação na Vicente Machado, pela abertura do comércio. Poderia ser feita a campanha para uma conscientização, as pessoas se portarem de acordo com a crise, todo mundo usando máscara, a questão do álcool em gel, enfim, não haver uma cruzada para evitar aglomeração, mas infelizmente nada disso aconteceu. A proibição dos ônibus, deixar os ônibus sem circulação, é uma medida drástica e que vai criar dificuldades. No instante que os mercados trabalham, no instante que as farmácias trabalham, no instante que as clínicas, tanto médicas quanto veterinárias, trabalham, como é que as pessoas vão se locomover? Então, acho que a cidade perdeu uma oportunidade de ouro de manter o comércio funcionando, de preservar o emprego de muitas pessoas, de evitar um agravamento social, combatendo essa gripe, todo mundo com cuidado, porque não é o comércio que está incentivando o povo para ir para os hospitais, Então, essa questão de fecha tudo, o dizer fique em casa, é fácil para quem pronuncia fique em casa. Vai na comunidade aí da periferia, quem tem 3, 4 filhos numa casa pequena, como ficar em casa? Quem precisa trabalhar, aquela história de trabalhar no almoço para pagar a janta. Então, se houve efetivamente, claro que houve, porque aconteceu a reunião do apoio dos empresários, do apoio dos vereadores, eu acho que faltou um pouco de coragem para enfrentar esse desafio de uma outra maneira, poder mostrar que é possível. A gente vê nas redes sociais aí, algumas cidades que estão aí adotando o polêmico tratamento precoce com bons resultados. Estamos vendo aí nessas cidades o comércio funcionando. Então, fazer já que é uma tentativa a fechar, por que não fazer uma tentativa tudo funcionando? A questão do transporte coletivo, 10 dias a empresa fechada, sem trabalhar, o poder concedente proibindo a concessionária de trabalhar por 10 dias. 10 dias é 1/3 do mês. A empresa já vem com dificuldades. Quem vai pagar os 10 dias parado? No instante que o poder concedente determina essa paralisação, essa proibição de trabalhar, entendo que o departamento jurídico da empresa tem um bom material para bater as portas da justiça,
E aí é preciso reconhecer que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Esse caso aí do irresponsável lá jogar um artefato qualquer lá na casa da prefeita, né? Mas também não precisa fazer um carnaval, atentado na casa da prefeita. Um idiota foi lá fazer essa bobagem aí, e daí já vão pedir pro governador do estado segurança para a prefeita. Mas nós temos a guarda municipal aqui, ou não basta a guarda municipal? Quer dizer, já não é preciso agora fazer um carnaval, né? O secretário Sandro Alex falou que vai conversar com o governador e vai acionar a guarda municipal. Ele é deputado federal, secretário de estado. Quem deve acionar, que tem poder para acionar a guarda municipal é a prefeita. Ou o secretário se considera prefeito também, né? Ou seja, aquela história, na casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então começa a se configurar essa coisa esquisita aí, né? Infelizmente, né, o decreto está publicado, a paralisação vai acontecer nesses 10 dias. Eu fico preocupado, né, com as consequências. As pessoas falam: não, a gente sabe dos problemas. Não sabe não, não sabe não, só sabe das duras consequências quem vive as duras consequências. Quem vive as duras consequências. E ao se fechar tudo, as pessoas não estão levando em conta o drama do pobre, daquele que trabalha, ganha por dia, do diarista que vai ficar sem ganhar por 10 dias. Esse precisa ser atendido. E daí não vai ter o transporte coletivo. E para quem precisa, como falamos aí, trabalhar no mercado, trabalhar na farmácia, trabalhar nas clínicas médicas e veterinárias, como é que vai fazer? Então, uma situação, infelizmente, lamentável. Acho que a cidade perdeu uma grande oportunidade de fazer uma coisa sensata e responsável, mostrar que é possível combater esse vírus de forma disciplinada, de forma ordeira, em que todos percam o menos possível. Eu acho que essa é o grande norte, perder o menos possível, não é? Será que fechando tudo vai morrer um número menor de pessoas do que se continuasse funcionando? Então, registro isso aqui, né, lamentando que a cidade aí faltou uma questão, uma liderança afirmativa, alguma coisa positiva. Vamos combater, mas fazendo com que o prejuízo seja o menor possível. Vamos preservar o emprego, vamos preservar a dignidade das pessoas. 10 dias ficar em casa é muito tempo. O governador já reativou o decreto dele, né, que vai até o dia 1º de abril. Mas será que não há criatividade? Nós estamos numa região importante do país, a crise está aí, mas será que não é possível um outro tipo para combater do que simplesmente fecha tudo, todo mundo fica em casa? A agricultura trabalha normalmente desde quando surgiu essa crise, não houve nenhum problema, né? A indústria trabalha, não houve nenhum problema. Então, administrar tanto quanto possível a questão no comércio, faz o escalonamento de horário, um segmento abre às 8 horas da manhã, outro abre às 9, outro abre às 10, um fecha às 17 horas, outro fecha às 18, outro fecha às 19. Será que não seria possível? Não é? Mas pelo jeito não foi possível, né? Então está aí o decreto. Lamentavelmente Ponta Grossa segue nessa linha que eu vou dizer da insensatez, e eu lastimo pela falta de liderança da nossa comunidade em procurar enfrentar isso aí de uma maneira mais disciplinada, sem perder de vista a responsabilidade social. Quero aproveitar aqui inclusive para fazer um apelo, que a fiscalização que vai ter, por favor, que não vão prender ninguém, que não vão algemar ninguém, que não vão agredir ninguém,
Se o cidadão lá do fundo do bairro estiver lidando na sapataria dele, na barbearia, não vão prender a pessoa. Por favor, respeitem. O cidadão está fazendo isso em nome da sobrevivência dele. Que essa fiscalização seja para orientar, não seja para humilhar, não seja para agredir, não seja para prender, como nós temos visto aí. Então, pelo menos isso, que haja humanização, respeito à pessoa humana. É o mínimo que se pode pedir, já que, na minha avaliação, faltou sensatez nessa medida drástica que entra em vigor na 0 hora dessa quinta-feira.